você se aproximar aqui, você será aspergido pelos ministros. Quero convidar aqui o Tiago e a Josi. Tiago e a Josi, um casal de amigos que tem um testemunho belíssimo para dar para cada um de nós. Para nossa edificação espiritual, de fato, vocês vão ver, podem subir aqui, que é um casal e uma família de bem-aventurados. E depois vocês vão entender, quando eles derem o testemunho, por que eles são bem-aventurados. Uma salva de palmas. Obrigado. Que graça ouvir do Senhor isso. Deus abençoe. Boa noite. Eu sou a Josi. Boa noite a todos. Meu nome é Tiago. Nós somos casados há 19 anos. Temos 2 filhos, Guilherme e Isabela. E para nós é uma alegria muito grande poder contar um pouco da nossa história. Se a gente tivesse condição de falar, a gente falaria aqui 2, 3 horas para vocês entenderem o tamanho da graça de Deus em nossa vida. E eu tenho certeza que todos nós carregamos, cada um tem a sua história. Mas hoje nós viemos contar um pouquinho da nossa história. Bom, como toda família, nós casados, 2 filhos, trabalhávamos muito, né, recém-casados, querendo construir a nossa vida. Até que em setembro de 2013, nós pegamos uma infecção, uma virose na nossa cidade, precisamos nós 4 irmos para o hospital. E durante todo esse processo, um médico analisou a nossa filha, a Isabela. Ela tinha 3 aninhos. E ali ele detectou que tinha uma massa no abdômen dela. E nos pediu para que a gente fizesse mais alguns exames detalhados. Isso era dia 6 de setembro. No dia 8 de setembro, nós tivemos a pior notícia da nossa vida. Os exames chegaram e ali o médico nos avisou que a nossa filha ela estava com câncer. Então, assim, naquele momento, como pai, como mãe, o chão para nós era como se tivesse um buraco e nós caímos ali dentro. Eu, inclusive, estava internada nesse dia e quando nós recebemos a notícia foi, assim, desesperador. Eu pedi para que o médico me liberasse, a Isa estava na escola e ali naquele momento de desespero, o Senhor já falou comigo. Ali eu já falei para o Tiago quando a gente saiu do hospital. A Isa foi muito sonhada, muito desejada, assim como o Guilherme. Mas antes de eu engravidar da Isa, eu pedia muito para que Deus me desse uma filha. Eu tinha muito esse sonho de ser mãe de menina, de partilhar a vida. Então eu pedi muito para Deus. E ali eu falei para o Tiago, nós vamos agora, se Deus nos deu a Isa, nós precisamos entregar ela novamente para Ele. E dali nós saímos assim, em desespero total, já fomos direto para o Santíssimo. E ali nós não conseguíamos falar nada, nós não conseguíamos ter palavra diante de Deus. Ali nós 2 só conseguíamos chorar e pedir misericórdia, era a única palavra que a gente conseguia falar naquele momento. Mas nós conseguimos entregar a nossa filha ali diante de Deus. E desde esse momento que nós entregamos a Isabela, entregamos a nossa vida, nós tínhamos a certeza que Deus iria cuidar de cada momento, que nós precisávamos aceitar aquela cruz com piedade e que a gente precisava lutar naquele momento, porque nós tínhamos 2 opções. Ou nós pegávamos a nossa cruz e seguíamos, ou a gente deixava, né, entrávamos em depressão e não lutaríamos pela vida dela e pela vida da nossa família. Então, ali nós começamos um longo processo, né? É uma doença muito avassaladora, mas com muita fé no coração nós tínhamos diante de Deus ali. Nós começamos todo o tratamento. A Isa
começou já passando por uma cirurgia e naquele primeiro momento nós já tivemos a misericórdia de Deus, porque ela foi apenas para uma biópsia. E ali o médico falou para nós assim: pais, eu não sei como, mas para vocês terem uma noção do tamanho do tumor da Isa, e ele foi muito silencioso. Era como se eu estivesse gestante de 8 meses. Era uma criança de 3 anos carregando um tumor de 600 gramas. Então, ali no primeiro passo, que foi a biópsia, né, para a gente saber que tipo que era de câncer, o médico chegou para nós após a cirurgia, foram 6 horas de cirurgia, e ele falou assim: pais, foi um milagre, nós conseguimos tirar 95% do tumor. Ele era um tumor que se alimentava de sangue, ele era muito irrigado, então ele crescia muito rápido. E ele estava todo colado no primeiro exame. Quando eles fizeram a cirurgia para a retirada do tumor, ele ficou só um pedacinho colado na suprarrenal do rim dela. Então ali nós tínhamos a certeza que o Senhor estava cuidando de nós. Então a Isa passou por essa cirurgia, fomos depois para Araújo Jorge começar o tratamento de quimioterapias. E ali, gente do céu, ali não é fácil. Eu falo que a gente chega com as nossas dores, né? Mas ali a gente encontra tantas outras pessoas nas mesmas situações que nós e até mesmo em situações mais difíceis do que a nossa. Então ali nós ficamos por quase 6 meses com a Isa. Ela passou por quimioterapias, perdeu o cabelinho, mas nós sabíamos que o tipo de câncer dela não tinha um tratamento específico aqui em Goiás. E nós precisávamos de algo melhor. Então, nós começamos a pesquisar e descobrimos que tinha um médico em São Paulo, mas ele atendia só no Albert Einstein. E nós fomos preciso deixar tudo, eu precisei deixar emprego. E aí, ali, a gente pensou assim, como que a gente vai pagar nessa consulta? Mas a gente sempre confiante na graça de Deus que Ele providenciaria para nós algo. Mas o Tiago, pesquisando na internet, nós encontramos que esse médico ia começar atendimento no Hospital Itaci, que é um instituto público da USP em São Paulo. E eu entrei em contato com essa secretária e ela me pediu para que naquele momento eu enviasse um fax, porque o médico recebia muitos e-mails e ele não ia conseguir analisar o caso da Isabela para tentar uma vaga, porque era muito difícil uma vaga. E ali eu escrevi a punho uma carta contando a nossa história e pedindo mesmo para que ela tivesse misericórdia da minha filha e conseguisse, né, uma vaga para tratamento lá. E aí eles receberam esse fax, e eu e o Thiago achando assim que uns 15 dias, 20 dias, um mês, não sei. A gente pensava que ia demorar um pouquinho. Foram 2 dias depois, a secretária nos ligou pedindo para que a gente fosse para São Paulo. Eu estava trabalhando quando a Josi me ligou. Isso me emociona muito porque nós tivemos... Muitas vezes a gente fica desacreditado em milagres, né? Com o cotidiano da vida da gente. Quem fica um dia, passa 1 hora no Araújo Jorge e entende que milagres existem. E todo dia eles acontecem. E quando a Josi me ligou e falou assim, estamos de mudança para São Paulo. Eu tinha meu trabalho, eu deixei tudo. Saí do meu trabalho, vendi meu carro e nós fomos para São Paulo. Porque nós tínhamos uma escolha. Deus deu essa escolha para nós. Muitas vezes a gente, quando a cruz, como foi falado aqui, quando a cruz aparece para nós, nós não queremos. Nós só queremos ótimas emoções. Nós só queremos viver a vida no oba-oba. E Deus pegou eu e a Josi falou assim, vem cá, essa cruz é de vocês, é vocês que têm que viver. E a partir desse dia, nós começamos e dedicamos total a minha filha. Quando nós decidimos ir para São Paulo, nós fazíamos parte de um grupo em Edéia, nós morávamos lá, que chama Equipes de Nossa Senhora. Então toda a cidade, todos os amigos estavam em oração por nós e pela vida da Isa. E ali, mais uma vez, nós precisaríamos ir para São Paulo, 2 interioranos que não sabia como ia fazer lá, a gente não tinha nem noção de como a gente ia chegar no hospital e tudo. Como que nós íamos sobreviver ali, né, também, porque nós já tínhamos deixado o trabalho.
E aí, diante do Santíssimo, estavam pedindo oração para nós numa cidade chamada Itumbiara. Pedindo oração que os pais iam com a filha para São Paulo. E tinha uma mulher no Santíssimo rezando. Quando eles terminaram de pedir oração, essa mulher levantou e falou assim: a minha irmã mora em São Paulo e ela vai receber esse casal. Nós não sabíamos quem era essa mulher, nós nem conhecíamos essa mulher. Então, mais uma vez, a graça de Deus, a misericórdia que nós pedimos ali diante do Santíssimo. Ele estendeu a mão para nós. E assim nós fomos, recebemos por e-mail o endereço dessa família. Isso era sábado por volta de 11h30 da noite, sairíamos 4 da manhã no domingo. Então nós fomos com a Isa, deixamos o Guilherme em Edéia com os avós e partimos para São Paulo. Quando nós chegamos na casa dessa família, o filho nos recebeu. Então nós achamos que a gente ia chegar nessa casa, eles iam nos receber, nos levar até o hospital, organizar um lugar para a gente ficar. Quando ele recebeu nós no portão da casa, a gente nem queria descer as malas, mas ele falou: desce, meus pais estão esperando vocês. A gente: não, nós vamos ficar por aqui, a gente só quer que vocês nos levem. Ele falou: daqui meus pais não deixam mais vocês saírem. E lá nós ficamos por quase 5 anos. Eles tiraram o filho do quarto, o filho foi para o escritório, dormia no chão, para que a Isa tivesse uma cama e nós tivéssemos um quarto para dormir. E essa família muito católica, uma mulher, a Ana Paula, que foi a mulher que nos recebeu, eu falo que essa família foi um presente de Deus. Porque se nós não tivéssemos eles em nossa vida em São Paulo, eu acho que a gente não conseguiria, né? Até mesmo questão de apoio emocional, financeiro, estrutural, em todos os sentidos. Eles foram a nossa família, porque ali nós ficamos quase 4 anos com a Isa em tratamento, e ela passou por 68 sessões de quimioterapia, 7 cirurgias, um transplante de medula óssea. Ela fez 56 radioterapias, ela fez um tratamento de iodo, que nós duas ficássemos isoladas por 10 dias, em que eu não podia encostar nela. Eu podia ficar junto com ela no quarto, mas eu não podia tocar nela, porque era contagioso. Então, a Isa, durante esse tempo todo, ela foi muito resiliente. E como ela nos ensinou, né, como a vida dela, durante todo esse tratamento, nos ensinou. Porque foram muitas graças, muitos milagres que nós nos deparamos diante desses 4 anos. Né? Porque nós passamos assim, tempos difíceis, tempos em que a gente olhava e a gente achava assim, que como ser humano a gente não conseguiria. A gente não ia conseguir atravessar aquele momento. Mas em nenhum momento o Senhor nos abandonou. Em nenhum momento. Como Ele não nos prometeu vida sem sofrimento, Ele também não nos prometeu que nós não ficaríamos sozinhos. Então, Ele nos carregou e nos sustentou durante todo esse tempo. Um dos momentos difíceis que nós passamos foi o transplante de medula. Ela precisava desse transplante. Só para vocês entenderem, esse câncer neuroblastoma, ele é bem conhecido na pediatria, só que as pesquisas mais avançadas são no Brasil. Lá em São Paulo, com esse médico que a Isa tratou. E quando nós começamos esse transplante de medula, e eu tive que ficar longe delas, porque eu não podia entrar, elas ficaram 39 dias internadas. Eu havia por um vidro, e ela sempre me pedia: papai, cadê meu irmãozinho? Cadê meu irmãozinho? E o Guilherme sempre ficando em Edéia com os meus pais. Quando era com os meus pais, era com a mãe da Josi. E nós naquela luta, sempre. Ela era uma criança de 4 anos. Onde nós tiramos da vida dela, de convivências com as crianças e alunos, e colocamos ela num lugar onde, para nós, muitas vezes,
Nós estávamos em estado de desespero. E esse estado de desespero, em momento nenhum, nós questionamos a fé. E eu sempre falo para minha esposa, porque foram 39 dias que a Josi passou com a minha filha. Foram 39 dias que ela esteve lá. Eu com as minhas orações, mas a Josi estava lá. Ela era a mãe. E a ligação de mãe é muito grande com a filha. E eu pude entender que esses momentos que ela viveu fortaleceu a nossa vida e principalmente a vida dela. E com o passar do tempo, a Isa teve um descanso. Ela ficou 6 meses indo e voltando. A gente voltava, ficava 10 dias em Goiás, ela matava a saudade da família. Nós voltamos de novo para São Paulo. Eu fui 39 vezes para São Paulo e Goiânia, de carro, vivendo da providência de Deus. Eu estava sem emprego, a Josi sem emprego, nós tínhamos vendido tudo que tinha, mas nós tínhamos Deus. E Deus foi colocando pessoas tão especiais. Vocês vão entender. Vocês estão entendendo? Cada momento da nossa vida tinha uma pessoa especial que Deus colocava em nossa vida. E Deus novamente, a hora que eu pensei que eu tinha um carro lá, a Isa precisava de fazer um exame tinha que ser rápido, era 12 mil reais e a USP não cobria. Eu falei, vou vender meu carro. Falei para meu pai, vende meu carro aí, eu levo e a gente vai vivendo aqui de ônibus. Os meus amigos ficaram me ligando, você não vai vender o carro. 24 horas depois eu estava com 42 mil reais na minha conta. E eu não sei de onde veio. Eu não tenho nem ideia quem que me ajudou. Quem que nos ajudou nesse momento. Mas eu pude, tudo que a Isa precisava, nós conseguimos, corríamos atrás, buscávamos. E teve um momento que nós vivemos com o Guilherme. Antes do transplante, o nosso filho com 11 anos, ele tinha ficado em Goiás e a nossa ausência para um pré-adolescente era muito difícil. Por mais que ele tinha os avós, a gente sempre se falava. Então ele passou por uma crise de pânico durante esse tempo. E nós em São Paulo, a professora um dia nos ligou, nos contou que o Guilherme surtou na escola, chamou ela e falou, tia, eu não aguento mais. Eu não estou aguentando mais viver desse jeito. Eu queria que a minha irmãzinha morresse. Ele chegou a falar isso durante a síndrome do pânico que ele teve, porque ele não entendia a nossa ausência, ele não pôde participar do tratamento da Isabela. E ali, eu e o Thiago, nós ficamos desesperados, né, quando ela nos contou sobre isso. Pedimos para que o médico nos liberasse e a gente foi para Goiás. E ali a gente sentou com o Guilherme, eu, o Thiago e a Isabela, e nós rezamos primeiro, diante da Bíblia, do nosso terço, e a gente rezou. E ali, a gente teve um momento, porque a gente sabe que o Senhor nos deu a graça. O Guilherme pediu perdão para a irmã, o Guilherme conversou conosco, e ali a gente teve um momento de família, de perdão, em que o Guilherme viu, e ele entendeu, que a vida da irmã dele era muito preciosa. Então, a partir daquele dia, a gente pediu a autorização da escola e o Guilherme foi conosco para São Paulo. Ele ficou 2 meses conosco lá. Ele participou dessa etapa do transplante em que ele via a irmãzinha pelo vidro. Nós acordávamos 4 da manhã para ir para o hospital. Ele participava das quimioterapias, dos exames dolorosos. Então, ele via que a irmã passava mal. Então, ele começou a entender aquele processo. Então, ele começou a ver que a vida da Isabela tinha muito valor para nós e para ele. Então, a gente vê que o Senhor, Ele não nos deixou, Ele não nos deixava em nenhum momento. Foi até que quando a Isa estava bem, passou tudo isso, nós indo e voltando, uns 6 meses em que ela teve alta, ela já tinha tirado até o catéter, né, que é onde vai o tratamento, ela começou a sentir dor novamente. E voltamos correndo para São Paulo. E ali a gente teve a notícia que o câncer dela tinha voltado.
E nós sabíamos, porque o médico tinha nos falado, pais, se ele voltar, ele é do mal. Não tem tratamento, não tem o que ser feito, é questão de tratamento paliativo. E ali a gente começou mais uma corrida contra o tempo. Nós ficamos de setembro, quando nós descobrimos que ele tinha voltado, até em março, em São Paulo com a Isa. Ela precisou de radioterapia novamente. Nós passamos 45 dias com ela internada, antes do nosso retorno para Goiás, em que a Isa não conseguia alimentar nada. Ela ficou 45 dias sem conseguir comer. Agora pensa uma criança de 7 anos sem conseguir comer nada. Ela não conseguia. E um desses dias dessa internação, ela sentia muita dor, ela tomava uma dose de morfina muito alta, porque ela chorava dias e noites com muita dor. E esse dia, os médicos já tinham chamado o Tiago para conversar, para que ele decidisse como seriam os últimos dias da Isa. Eles já queriam entubá-la, né, para que evitasse aquele sofrimento dela. E nós não queríamos que ela tivesse aparelhos, a gente queria que Deus fizesse a parte dele, que fosse na vontade dele. E ali ela chorando, ela gritava de dor, ela pediu para que eu rezasse com ela. A gente sempre andava com uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Em todos os momentos levávamos ela para as quimioterapias, para todo o tratamento. E ali diante da imagem ela pediu para que eu rezasse para que a mãezinha do céu tirasse a dor dela. Então eu ajoelhei, ela não mexia, ela não conseguia mexer. E ali nós duas rezamos alto aquele dia. E eu tive uma experiência com Nossa Senhora nesse dia, que foi muito linda. Isa chorava e nós rezávamos juntas o terço. Quando eu pude sentir que Nossa Senhora carregava a Isa no colo, era como se tivesse uma luz no quarto. E eu sentia a Isa flutuando nos braços de Nossa Senhora. E aí, desde aquele momento, a Isa conseguiu silenciar. Ela conseguiu dormir. Ela conseguiu ir para as radioterapias para diminuir um pouco o inchaço, que a gente permitisse levar ela de volta para Goiás, que era o desejo dela. E nesse retorno, ela não podia voltar de ambulância, ela não conseguia voltar. E nós precisávamos de uma UTI aérea, que nos custava naquela época 25 mil. Nós não tínhamos esse dinheiro. Então, mais uma vez, a gente pediu para que fizessem oração. E uma esposa de um amigo nosso estava em uma festa nesse dia e comentou sobre isso. A filha de um dono de UTI aérea estava sentada na mesa e falou para ele: pode avisar essa família que o meu pai vai mandar buscar essa filha e vai trazer para Goiás. Então, mais uma vez, o Senhor nos provou que Ele estava cuidando de tudo. Ali nós conseguimos, né, trazer Isa de volta, porque o desejo dela era estar junto com a família. Ela era uma criança temente a Deus, tão pequena, mas que nos ensinava muito sobre isso. Ela ia na missa, ela sentava no primeiro banco. Ela gostava que a gente rezasse com ela, que tivesse sempre a imagem de Nossa Senhora. E ela pediu para que a gente voltasse com ela para Goiás, para que ela ficasse ali junto com a família. E Deus permitiu que ela ainda ficasse conosco 45 dias em Goiás. E foi quando o Senhor... Esse momento dessa volta nossa, mais uma vez, Deus colocou pessoas para cuidar da gente. E quando a Josi chegou de avião, a ambulância foi buscá-la, ela foi para o hospital em Goiânia, já tinha um quarto esperando ela e a Isa, porque a Isa só alimentava por sonda, ela já estava fraquinha. O câncer tira tudo da gente. Sabe? Já não era mais a minha filha. Nós não reconhecíamos ela mais. Já estava... E eu sempre falei, graças a Deus, Deus colocou os padres que nos acompanharam, que sempre nos orientavam lá em São Paulo. Isa tomou todos os sacramentos através do bispo que ele autorizou. Isa fez primeira comunhão, crisma, tudo. Isa, nos momentos últimos dela, ela nos trouxe
momentos que mas a Josi, quando nós estamos sozinhos, nós começamos a lembrar, porque um padre lá de São Paulo olhou para mim, para a Josi, e falou assim: qual é o milagre que você quer, meu irmão? É a cura da sua filha? Olha os milagres que estão sendo feitos na sua vida. Olha os milagres que estão sendo feitos na sua família. Olha o que Deus tem mostrado para você. E eu só queria ver o que eu queria ver. Mas Deus vem, cada dia, foi mostrando para mim e para a Josi. E quando eu cheguei no médico lá em Goiânia, eu falei assim: eu não quero nada. Eu não quero nada que ligue a Isa. Nada, nada. Eu não quero mais. Eu não quero mais a minha filha sofrendo. E foi difícil. Nós chegamos até hoje aqui para mim levantar, e várias vezes que nós contamos a nossa história, aquele dia que eu perdi a Isa, a dor é a mesma. E se algum dia, se alguém falar para vocês: o tempo cura, não cura. O tempo não cura nada. Só Deus cura. Só o amor de Deus por mim e pela Josi. Só Ele cura. Não é o tempo que cura, e sim Deus. E se hoje nós estamos aqui olhando para cada rostinho de hoje, como foi falado aqui, eis, pais, que vocês não levarem o filho de vocês para o céu. Se vocês não entenderem o que vocês têm aí, tão importante na vida de vocês. Foi quando o padre chegou em nós, ela foi para a UTI, ela estava nos últimos dias. Ele falou para nós: Isa quer ir embora. Isa quer ir embora. Mas a Josi tem que deixar. Essa ligação, como eu falei lá no começo, essa ligação que ela tinha com a filha, Isa estava esperando a mãe dela falar: filha, pode ir, filha. Para chegarmos até aqui, para que nós possamos decidir isso, dói muito. Dói muito. Mas nós sabemos que queremos um lugar no céu. Neste dia, o padre deu a unção e pediu para que eu entrasse na UTI, logo após a unção. E ali eu coloquei Nossa Senhora de Fátima nas mãos dela, o terço que nós rezávamos. E entreguei a minha filha para Deus. Pedi para que, se Ele permitisse que a Isa estivesse aqui conosco, que Ele me entregasse ela sadia, sem doença. Mas se fosse da vontade dEle, que Ele poderia levar ela. Isso era mais ou menos umas 11 horas da noite. Isa nos deixou 4 da manhã. O médico nos ligou que ela foi deixando a imagem de Nossa Senhora cair lentamente. Ela foi abrindo as mãozinhas e foi deixando a imagem de Nossa Senhora. E decidir e entregar, gente, não é fácil. Não é fácil, porque eu falo que é uma dor imensurável. A gente não consegue medir a dor, né, de entregar um filho, de passar por tudo isso. Mas nós acreditávamos que a vida aqui, ela é instante, ela é passageira. E que a gente crê que a vida é eterna, que Isa está nos braços de Deus. Como eu entreguei ela ali, eu sabia que com a sua pureza, ela estaria lá no céu. E quando eu e o Thiago, a gente vem falar, a gente agradece a Deus por essa cruz. A gente louva a Deus por tudo que nós passamos. Porque foi diante desse sofrimento que nós começamos a ver que a nossa vida tem que ter outro sentido. Né? A gente começou a olhar para a nossa vida, não a nossa vida aqui, almejar a nossa vida aqui. A gente começou a olhar para a nossa vida, buscar o céu. Porque eu quero, um dia, se Deus permitir, encontrar a Isabela. Deus tocou muito forte no meu coração e da Josi, que não poderia ser em vão a vinda da Isa aqui. A Isabela foi, aonde ela passou, ela mexeu com algo, com meu irmão. Foi uma das curas mais lindas, foi do meu irmão. Então,
se a gente fosse falar tantos milagres que foram acontecendo, como eu falei no começo para vocês, Deus mais uma vez colocou pessoas especiais na nossa vida. E eu sem emprego, nós tínhamos que voltar a trabalhar, porque nós, como uma prima da Josi olhou para mim e para ela, falou assim: o seu filho até agora só escutou, espera, agora é a hora de vocês cuidarem dele. Agora é a hora dele ver o amor que vocês dedicaram a irmãzinha dele para ele. E hoje eu tenho muito orgulho do meu filho. Quer fazer medicina, está estudando, é um menino que só nos traz orgulho. Mas a gente saímos de Edéia, fomos para Paraúna. E mais uma vez, Deus colocou pessoas especiais na nossa vida. Porque Josi sempre falava assim: eu mudo para qualquer lugar, menos para Paraúna. Porque meu irmão já estava morando lá, ele tinha algumas coisas acontecendo, e ela falava para mim: amor, e eu tive proposta para Palmeiras, Acreúna, e nós fomos para Paraúna. Por quê? Porque Deus tinha colocado mais uma pessoa que ia nos guiar, que talvez até ele não sabe o bem que ele fez para nós. Talvez ele não sabe, porque eu acho que também não deu oportunidade da gente falar isso para ele. E ele sabe disso. Que quando nós chegamos lá, ele tinha pouco tempo que estava lá, e nós fomos apresentar eu e a Josi para ele. E através dele, desse homem aí, desse homem santo, eu posso falar isso, porque foi através dele, das palavras, do que ele foi mostrando para mim, para a Josi, nós fomos entendendo que aqui não é o nosso lugar. Nós fomos entendendo que aquilo que a gente vivia não era aquilo que tinha que viver. E nós começamos uma outra vida, com segurança, com o amor que ele foi nos doando, com sua palavra, com seus gestos, com seu carinho, de vez em quando. Com seu sorriso sempre. Tudo que a gente pedia para ele, estava sempre atento a nós. Então, Padre Geraldo, mais uma vez, muito obrigado por tudo que o Senhor fez para mim, para a Josi, pela minha família, pelo Guilherme. E o Senhor sabe disso, da gratidão que nós temos no coração, por tudo, por todas as palavras que o Senhor nos orientou, com todas as palavras para chegar até aqui. E esse convite de estar aqui hoje para contar um pouco da nossa história. Se a gente fosse contar tantas coisas que aconteceram na nossa vida, a gente ia demorar muito tempo. Mas eu só quero que tudo que foi falado aqui, vocês não esqueçam de uma coisa: tempo. Tenha tempo para os seus filhos. Tenha tempo para os seus filhos. Não gaste o seu tempo com outras coisas a não ser com os seus filhos. Entenda que eles é sua prioridade hoje. Dedique a seus filhos, a sua família. Dedique a Deus. Leve os seus filhos para Deus. Ai, pais, se vocês não levarem os filhos de vocês para o céu. É isso que nós temos que pensar. Nós temos que levar nossos filhos para o céu. E só nós, através dos nossas orientações, do nosso amor, e sempre aqui, no pé do altar, mostrando para Deus tanto que nós somos pequenos e tanto que nós precisamos do amor dele. Então é com uma alegria muito grande. Você quer falar mais alguma coisa? Que eu começo, não paro, né? É com uma alegria muito grande de nós estarmos aqui hoje, para que vocês possam escutar um pouquinho da nossa história. E que Deus abençoe cada um de vocês. E que como eu e a Josi, todos nós temos as nossas histórias, as nossas cruzes. Eu até estava falando para a Josi. Aconteceu tanta coisa essa semana que eu até brinquei. Talvez não vai dar nem para a gente ir. Mas ela falou assim: nós vamos. Porque essa foi uma das missões que Deus deu para nós. Porque então, essa foi uma promessa que nós fizemos para a Isa antes dela partir, quando nós nos despedimos. Porque a gente teve a oportunidade, antes de entubá-la, a gente teve a oportunidade de falar muita coisa para ela. Nós falávamos que amávamos, a gente sempre fala todos os dias, né, que a gente ama um ou outro para os nossos filhos.
Então ali a gente teve mais uma oportunidade de falar. E ali nós prometemos para ela que nós levaríamos a sua história, nós levaríamos a sua vida, o seu amor, aonde nós fôssemos chamados. Então é por isso que a gente tem que acreditar que a vida, a esperança, né, que a morte não é o fim, que a morte é só o começo. Gostaria de lembrar de um detalhe que vocês esqueceram, são tantas coisas, né? Mas além, né, do fato daquela família acolher vocês, né, estrangeiros, indigentes, eles não conheciam vocês, não sabiam de nada, né? Acolher por 5 anos, né, que é algo que para mim é uma das coisas mais extraordinárias, é a hospitalidade, né? Eu tenho dificuldades com hospitalidade, sou muito reservado e tal, gosto do meu canto. Então pensar assim, de deixar o meu quarto e dormir no chão 5 anos, né, para acolher uma família que eu não conheço, é algo muito edificante, muito mesmo. Mas também, lá atrás, quando você teve o diagnóstico, a médica disse que não tinha o que fazer, né? Eu esqueci de contar essa parte. Isso. E você disse, ficou muito brava, claro. Não aceitei. Não aceitou o diagnóstico, não tem o que fazer, né? Pode voltar para casa, tudo que fizer agora vai ser só sofrimento, vai ser desnecessário. E aí vocês começaram a investigar, então, em São Paulo, né? E eu perguntei para vocês um dia, se vocês soubessem que ela iria morrer, mesmo assim vocês teriam feito tudo o que fizeram? Do mesmo jeito. E vocês me disseram, né? Tudo. Para prolongar, né, cada dia, né, para viver tudo que foi vivido, porque entendem, né, e isso é muito extraordinário, entendem que não foi em vão o que fizeram. Aos olhos do mundo, vocês fizeram coisas inúteis, né, lutaram por uma vida que já estava perdida, podemos dizer assim. Lutaram uma guerra perdida, uma batalha perdida, aos olhos do mundo, mas não. Porque foram inúmeras batalhas e vocês ganharam todas, inclusive a da morte. Porque você concluiu dizendo, a morte é o início, não é o fim. É o início e não é o fim. E esse é o núcleo, acredito, desse testemunho, né? Todas as batalhas que vocês lutaram foram vitoriosas. Vocês venceram todas, dia após dia, situação por situação. A UTI móvel, a UTI aérea, o dinheiro que chegava na conta, a casa que acolheu, os sacramentos que ela recebeu, aquele amor, aquele apego à Nossa Senhora de Fátima. Inclusive, eu tenho essa imagem, ganhei de presente. Giovana, só um pouquinho. Eu tenho essa imagem, ganhei de presente quando saí de Paraúna, né? Então, assim, eu até perguntei, você tem certeza que você vai me dar essa imagem? Tenho. Mas certeza mesmo? Tem. Mas você tem certeza? Né? A imagem que a filha carregou durante todos esses anos, né? Diante da qual ela também entregou a vida a Deus, morreu. Está lá comigo, no meu quarto, no meu oratório. Então, eu carrego essa história para lembrar todos os dias que as batalhas que nós temos que lutar, se nós as lutarmos com Deus, todas elas nós venceremos. Mesmo que não aos moldes do mundo. E também não interessa ao mundo. Interessa que seja aos moldes de Deus. Porque é a vitória que vale a pena. É a vitória de Deus. Então, muito obrigado, né, pelo sim de vocês, pelo testemunho de vocês.